Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao Sobrevivência, aqui nós temos um compromisso com os fatos. Você que não é inscrito, se inscreva, aperte as notificações para receber conteúdos de qualidade. Ao passar pelo nosso canal você vai encontrar vídeos falando sobre assuntos específicos pautados na literatura de Qumran, né, que hoje é amplamente divulgada, livro de Jubileus, livro de Enoque e outros mais, também na literatura bíblica, dentro de artigos históricos, escriturísticos, artigos também arqueológicos, nós sempre estamos trazendo assuntos de qualidade. E hoje não é diferente, mas muito especial. Isso aqui é um material que nós estamos elaborando há anos e hoje nós trouxemos a cereja do bolo, o ápice. Eu estou aqui ansioso, a Mariane também, ela ainda me fez algumas ressalvas para não se empolgar demais e esquecer de alguns detalhes. Mas vamos lá, ano jubileu. Quando que começou a contagem do mundo? Quando que as pessoas começaram a contar? Várias pessoas passaram por esse assunto várias vezes e elaboraram uma data. E nós vamos analisar datas aqui hoje e vamos entregar para você uma data literal, de acordo com acontecimentos proféticos, inclusive o nascimento do Cordeiro que eles chamam de Jesus hoje. Eusébio de Cesareia colocou que ano para início do mundo, Mariane? Menos 5.200. Por que que está menos aqui? Nós estamos usando o que eles usavam na época, o calendário juliano e o gregoriano. Não tem como ser diferente. Eu vou apresentar em paralelo aqui para vocês o calendário do Criador, segundo Enoque, tá? Segundo o livro de Jubileus também. Porém, essas pessoas não abordaram esse assunto junto. Só o calendário juliano e gregoriano, mas nós queremos mostrar os termos proféticos também. Isaac Newton colocou dentro do menos quanto, Mariane? Menos 3.998. James Ussher? Menos 4.004. E o judaísmo? Fala que quando que começou o mundo, Mariane? Menos 3.761. Isso, essa é a abordagem deles. Quando a gente abre o Stellarium, que é uma ferramenta para observar o deslocamento dos luzeiros, todas as constelações, o tempo, você pode inclusive retroceder ou avançar, porque o tempo ele possui uma cronologia perfeita, é um ciclo perfeito, então dá para você avançar. Mas como que o pessoal sabia lá atrás? É simples, porque o ciclo é o mesmo. Ontem, hoje e será sempre como está descrito na Escritura, até que o Criador resolva fazer alguma coisa nesse sentido. Nós voltamos lá em menos 4.096 e colocamos um ponto lá. Por quê? Porque lá nós percebemos o início das eras em touro, como está descrito na Escritura, na cabeça de touro, no princípio. Hoje nós encontramos, eu sou o Aleph, né? É uma pronúncia judaica, que eles dizem ser hebraica, né? Mas é uma pronúncia já romantizada dentro do contexto aramaico, tá? Mas a pronúncia seria a cabeça de touro, né? E nós chegamos também a outra data através do menos 4.062 com o livro de Jubileus, com comentários ali no rodapé. E nós averiguamos todas essas datas aqui para ver se batia alguma coisa. E o início do mundo, segundo a história, enquanto, Mariane? Menos 4.000. Menos 4.000. Exatamente. Mas vamos ver o que o estelário mostra, o que o céu mostra, o que os luzeiros mostram dentro desse contexto. No ano menos 5.200, através do estelário, retrocedendo, nós chegamos a um momento em que o Sol aqui, você pode observar que ele não estava aqui na cabeça de touro. Aqui é o início da constelação de touro. Dentro aqui... Paralelo às estrelas das extremidades. Nós temos aqui o início, então ele está um pouco longe. Então, historicamente, poderia constar, mas comprovando dentro dos luzeiros que o Criador mencionou que o tempo estaria sendo mostrado pelas constelações, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 14, né, que ele fez os luzeiros para marcar o tempo, não bate. Tá? Então, a Eusébio de Cesareia não foi 100% feliz nessa colocação dele, mesmo porque não deu nem para ver se era
que dia da semana era, que dia tá? da E os semana luzeiros foram deu. feitos no quarto, né, No Mariane? quarto dia da semana. Agora nós vamos ver aqui como que ele chegou a essa conclusão, como que Eusébio de Cesareia chegou a essa conclusão, Mariane? Segundo Eusébio de Cesareia, importante historiador eclesiástico do século IV, o ano da criação do mundo foi estabelecido em sua obra Crônica, onde ele buscou compilar e sincronizar cronologias das diversas tradições antigas. Eusébio fixou a criação no mundo no ano 5199 a.C. Essa data foi amplamente difundida na tradição cristã antiga e influenciou cronologias posteriores, como a de São Jerônimo, que traduziu e adaptou a obra de Eusébio para o latim. Portanto, para Eusébio de Cesareia, a criação do mundo ocorreu no ano 5199 a.C. Por que nós colocamos 5.200 aqui? Porque a precisão, o equilíbrio para se encontrar entre o calendário gregoriano ou juliano e o calendário do Criador é ali uma vertente que nós vamos explicar dentro do contexto para você. Mas eles nunca dão uma data precisa, tá? Uhum. Então nós tentamos aproximar ali, por isso ficou 5.200, mas 5.199 é mais ou menos ali. Depois nós temos James Ussher, ele colocou para que ano, Mariane, o início do mundo? Menos 4004. Exatamente, nós colocamos ali. No alinhamento, inclusive é importante lembrar, né, que tem que estar alinhado no centro-leste, porque é o princípio do deslocamento do Sol, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, precisa de estar ali alinhado. Então, a gente procura o equinócio para estabelecer esse padrão. Então, dentro do padrão, conforme fala Enoque, o livro de Enoque, dentro desse contexto aqui, nós procuramos outro padrão dentro da data dada por James. E o equinócio naquele ano aconteceu no dia 23/4 do calendário juliano. Você pode ver aqui, ó, tá calendário juliano, tá? Então, esse dia aconteceu numa sexta-feira. Eu não entendi, você vai ver que os outros também colocaram numa sexta, a gente ficou sem compreender muito. A maioria tudo na sexta-feira. O do judeu dá para compreender, você vai ver por que desse detalhe. Tá dentro da cabeça de touro? Sim, aqui tem, já entrou na constelação, olhando dentro do contexto de luzeiro, caberia, né? Menos 4.004 caberia, mas depois nós vamos falar por que nós não aceitamos essa data, porque os termos proféticos não batem com ela. James falou sobre o início, por quê, Mariane? Como que ele chegou a essa conclusão? O início do mundo ocorreu em 23 de outubro de 4004 a.C., de acordo com o calendário juliano. Ussher chegou a esta data através de uma análise detalhada das genealogias bíblicas e outros eventos históricos, combinando informações da Bíblia com fontes seculares e cálculos astronômicos. Essa cronologia ficou conhecida como cronologia de Ussher e foi amplamente aceita em sua época. Vocês podem observar que ambos, Eusébio de Cesareia quanto Ussher, ele usa genealogias bíblicas e também tradicionalismos e costumes de outras religiões para avaliar essa cronologia. Todos eles querem chegar a um consenso, né? Mas você vai perceber que existem artigos, que existem informações em termos de, dentro da cronologia, das profecias, termos proféticos que não batem. A próxima é de Isaac Newton. Que ano que era, Mariane? Menos 3.998. Está em touro. Newton foi bem dentro da constelação, está em touro. Equinócio. Né? Só que o equinócio ocorre numa sexta-feira. Mas, Rogério, o Ussher colocou lá que era em outubro. Por que você colocou aqui dentro do mês 4? É porque o equinócio acontece no mês 4. E como nós estamos falando sobre assunto de espiritualidade, eu não posso deixar as menções bíblicas de Gênesis e nem dos livros de Qumran, né, das cavernas de Qumran, à parte, para colocar só uma especulação de pessoas comuns como nós ou eles, certo? Agora, depois de Newton, aqui, por que ele chegou a essa conclusão, Mariane? Ano de início do mundo, segundo Isaac Newton, além de ser um dos maiores cientistas da história, também se dedicou intensamente ao estudo da cronologia bíblica. Em sua obra, A Cronologia dos Reinos Antigos Corrigida, Newton fez cálculos detalhados sobre a idade do mundo com base em interpretações das Escrituras. Data calculada por Newton, segundo Isaac Newton, a criação do mundo ocorreu por volta do ano 4000 a.C. Em alguns de seus manuscritos, Newton sugere datas próximas,
como 4004 a.C., mas geralmente se refere a um período em torno de 4000 a.C., alinhando-se com outras cronologias bíblicas da época, como a de James Ussher. Então, Newton também chegou a essa conclusão. Nós colocamos ali por volta de 3.998, porque nós queríamos colocar o mais próximo ali da entrada na cabeça de touro, né? E colocamos também dentro do alinhamento com o extremo leste, né? Do que seria um equinócio da época, mas Newton colocou isso para uma sexta-feira, correto? Ah, mas está dentro da semana da criação, Rogério? Poderia, sim, só que tem um detalhe, né? Os luzeiros foram feitos no quarto dia. A gente quer ser preciso no conteúdo. Já passamos aqui por Newton, nós temos agora a linhagem de acordo com o judaísmo. O judaísmo prevê para que ano, Mariane? Menos 3.761. Legal, já está na cabeça de touro aqui. Já adentrou né, um pouco. a constelação, né? É uma observação boa, né? Eles têm bagagem, vamos dizer assim, mas qual a informação que eles trazem para colocar nessa contagem, Mariane? De acordo com o judaísmo, a contagem dos anos começa a partir do que é considerado o momento da criação de Adão, o primeiro ser humano, conforme descrito na Torá, a Bíblia hebraica. Essa data marca o início do calendário judaico e, portanto, do mundo segundo a tradição judaica. O calendário judaico é lunisolar e atualmente, 2025, está no ano 5.785, o que significa que, de acordo com a tradição judaica, o mundo teria sido criado há aproximadamente 5.785 anos a partir de 2025. Isso coloca o início do mundo, segundo essa contagem, por volta do ano 3.760 a.C. do calendário gregoriano. Detalhes importantes. O Ano Novo Judaico, chamado Rosh Hashanah, comemora a criação da humanidade, especificamente de Adão e Eva, e não necessariamente o início dos 6 dias da criação descrito no Gênesis. O calendário judaico inicia sua contagem a partir desse evento, considerado o ponto inicial da história humana segundo a tradição judaica. O cálculo dessa data foi feito por estudiosos judeus da antiguidade, baseando-se em genealogias e eventos bíblicos para chegar ao ano de criação. Resumo: portanto, segundo o judaísmo, o mundo teve início há cerca de 5.785 anos, o que corresponde aproximadamente ao ano 3.760 a.C. no calendário gregoriano. Essa data é baseada na tradição religiosa e não em evidências científicas ou históricas modernas. Eu vou mostrar para vocês por que eles erraram na data. Vocês vão entender até o final do vídeo por que eles não conseguiram. Rogério, mas eles são o povo mais próximo do Criador. Eles receberam, não foi bem eles, né? E alguma das coisas que eles receberam, eles modificaram na contagem, nós vamos mostrar para vocês. Essa data aqui, segundo observações nossas, nós fomos retrocedendo, avaliando milimetricamente, dá para esquadrejar aqui dentro do estelário, nós já mostramos isso em outro vídeo, mas hoje nós queremos mostrar para você que nós chegamos nessa data aqui. Foi a primeira vez que o Sol, na verdade o primeiro ano, digamos assim, que o Sol adentra aqui, já está alinhado com a primeira estrela e, por incrível que pareça, é um quarto dia da semana. Esse dia 24/4 de menos 4.096 é um quarto dia da semana. Esse dia o Sol alinhou-se no extremo leste, é um equinócio, e nós fizemos observações de lá para cá para avaliarmos se os acontecimentos proféticos batiam com as datas apresentadas aqui. E é o que nós vamos mostrar hoje entre o histórico e entre o do livro de Jubileus. Quer mencionar alguma coisa, Mariane? Então nós vamos agora colocamos essa data, colocamos menos 4.062. Esse menos 4.062, que também está dentro da cabeça de touro aqui, um pouco depois da data que nós havíamos colocado antes, também no quarto dia da semana, é um ano em que o equinócio aconteceu no quarto dia, certo? Esse aqui, 24/4 de 4.062, é um quarto dia da semana, tá? Agora, detalhe, por que nós colocamos essa data? Porque no livro de Jubileus, segundo historiadores escrito também por Moisés, vem no rodapé
comentários colocando as datas do calendário gregoriano Os anos. comparado com os anos crescentes da Bíblia, que era ano 1, ano 2, ano 3, certo? E também nós colocamos aqui à prova o ano menos 4.000, que é um ano colocado dentro dos artigos históricos, que nós vamos mostrar aqui para vocês, né? A cronologia histórica é essa aqui, a Mariane vai ler de forma rápida, né? É longo, mas dá para a gente ter uma percepção. Cronologia bíblica. A cronologia bíblica é um sistema complexo que organiza a passagem do tempo desde a criação até eventos importantes no Antigo e Novo Testamento. Este sistema tem uma intenção teológica, não histórica no sentido moderno, é estruturado em ciclos simbólicos. Aqui está uma visão geral dos principais eventos. Cronologia do Antigo Testamento. Criação. A cronologia bíblica começa com a criação do mundo, geralmente datada em torno de 4.000 a.C. no calendário Anno Mundi. Então, o início para eles é no ano 4.000. Que ano que eles colocam para o dilúvio, Mariane? 2.294 a.C. O Êxodo. 2.666. A construção do Templo de Salomão. 480. A destruição. 430. É decrescente, viu, irmãos? Tá. É decrescente, tá? Decreto de Ciro. 50 Exato. anos após a destruição do templo. Depois, a cronologia do Novo Testamento. Nós temos uma data aproximada aqui para o Cristo, né? 4 antes de Cristo. Isso, eles colocam, né? Antes que de seria o Cristo. 4.160. Isso. Morte de Cristo. 30 depois de Cristo, que seria o ano 4.193. Martírio de Estevão. 34 depois de Cristo, que seria 4.197 da ordem crescente. Martírio de Tiago de Zebedeu. 44 depois de Cristo, que Concílio seria de- o ano 4.297. E Concílio de Jerusalém. 49 depois de Cristo, 4.212. Martírio de Pedro e Paulo. 67 depois de Cristo, 4.230. Destruição do Templo de Jerusalém. 70 depois de Cristo, 4.233. Exatamente. Então aqui são detalhes, tá? Nós temos uma estrutura simbólica, vai ficar aqui no PDF, nós vamos disponibilizar no grupo para você ver depois, tá certo? O ciclo de contagem é baseado em simbologias bíblicas, históricas e arqueológicas, e nós temos, enfim, a datação. Né? Lê esse finalzinho aqui, Mariane, pra gente, fazendo um favor. Existem duas datas principais derivadas dessas interpretações. Cerca de 5.500 a.C., com base na Septuaginta, e cerca de 4.000 a.C., com base no texto massorético. A Septuaginta, para quem não sabe, é a versão dos 70. Foi feita uma versão grega do que era hebraico para que fosse difundida durante o Império Grego pelo mundo, né? O Império Grego tinha a maior biblioteca de todos os tempos, eu acredito, inclusive. E depois nós temos outra informação com base no texto massorético, que seria os sinais colocados dentro do alfabeto que eles chamam de hebraico, nós já mencionamos que é judaico, que seria o quadrático, eles colocam os sinais massoréticos. Então, a partir desse texto, eles colocam essa data. Embora o tempo de criação, Mariane, tempo de criação... O tempo de criação é uma observância cristã que ocorre anualmente de 1º de setembro a 4 de outubro, focada na oração e no cuidado com a criação. Não está relacionada a uma data específica de criação, mas sim a um período de reflexão e ação ambiental. Perspectiva científica. A ciência estima que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, com base em métodos como a datação radiométrica e o estudo das camadas rochosas. Essa perspectiva não envolve uma data da criação no sentido religioso, mas sim uma idade calculada com base em evidências geológicas e físicas, calendários e origens. A contagem dos anos no calendário gregoriano, amplamente usado hoje, foi iniciada no século VI por Dionísio, com o ano 1 sendo suposto o ano do nascimento de Jesus Cristo. Outros calendários, como o islâmico e o chinês, têm suas próprias origens e sistemas de contagem de anos, mas não estão diretamente relacionados à ideia de um ano da criação. Por que nós trouxemos todo esse contexto aqui? É para você perceber que nós pesquisamos de tudo. Nós lemos
avaliamos e observamos o que cabe dentro dessas informações todas. Nós chegamos em 3 principais aqui. As 3 mais bem elaboradas. Não é porque a nossa, mais ou menos 4.096, estava batendo inclusive com alguns acontecimentos relacionados em termos proféticos. Depois nós colocamos aqui, também no 4º dia da semana, o ano menos 4.062, que é baseado dentro do contexto literário de Qumran, que seria o livro de Jubileus. Lembrando que esse 4º dia da semana aí é o dia, no caso, que acontece o equinócio, que é quando o Sol está ao centro dos hemisférios, marcando o início da chegada da primavera no Oriente. Não é porque nós escolhemos o 4º dia. Não escolhemos o 4º dia, nós somos de acordo com a orientação bíblica. Exatamente. E aqui nós temos o menos 4.000, tá? Que o ano que ocorreu no menos 4.000, o equinócio foi numa terça-feira, no dia 22. Isso. Então nós colocamos os 3 prints aqui do estelário, para vocês verem que, né, nós temos aqui as datações, né, menos 4.096, menos 4.062 e menos 4.000. Todos com um equinócio de primavera de Israel, mostrando o início do ano. Isso, a diferença é que no ano menos 4.000, o equinócio caiu numa terça-feira e os luzeiros foram feitos no 4º dia da semana. E na terça-feira não havia luzeiro, ou no 3º dia semanal, não tinha luzeiro para poder marcar absolutamente nada ainda. Aqui nós temos uma explicação para você entender o processo da contagem que nós vamos explicar agora. O que é um ano de Shemitah, Mariane? O ano de Shemitah, também chamado de ano sabático, que significa 7º em hebraico, é o 7º ano do ciclo agrícola de 7 anos ordenado pela Torá para o povo de Israel. Durante esse ano, a terra deve descansar, ficando em pouso. Ou seja, proibido arar, plantar, podar, colher, conforme a lei judaica. Algumas atividades preventivas, como regar, capinar, podem ser feitas, mas não para melhorar o crescimento das plantas. Além disso, as frutas e ervas que crescem espontaneamente durante o Shemitah são consideradas sem dono e podem ser colhidas por qualquer pessoa. Outro aspecto importante é que todas as dívidas entre israelitas devem ser perdoadas nesse ano, simbolizando uma libertação econômica e social. O Shemitah é um período de descanso para a terra e também um teste de fé religiosa, prometendo colheitas abundantes para quem o observa fielmente, conforme descrito no capítulo 25 do livro de Levítico. Ele é comparado ao sábado semanal, mas aplicado à terra. 6 anos de cultivo seguidos por um ano de descanso. 6 anos de cultivo seguidos por um ano de descanso. É um padrão. Historicamente, o ciclo de Shemitah está associado a eventos marcantes e até crises mundiais, sendo visto por alguns estudiosos como um sinal profético relacionado ao fim dos tempos. Após 7 ciclos de Shemitah, que seriam 49 anos, ocorre o ano do jubileu, um ano ainda mais especial de santificação e libertação. Em resumo, o ano de Shemitah é o 7º ano em um ciclo agrícola judaico de 7 anos, quando a terra descansa, as dívidas são perdoadas e há um convite à confiança e à libertação espiritual e social. Então, a contagem é a cada 7 anos existe um Shemitah. E a cada 7 Shemitahs existe o ano jubileu. Foi exatamente o que nós colocamos nesse esboço. Anteriormente, nós havíamos apresentado a observação a partir do ano menos 4.096. A gente chegou até a comentar sobre esse ano de início, né? Chegamos até a fazer a marcação do ano a qual nós estamos também, de acordo com esta contagem aí. Exatamente. Mas, de lá para cá, um dia nós comentamos com os irmãos, colocamos inclusive no grupo, olha, encontramos o ano jubileu, só que não batia com a contagem a partir do ano de menos 4.096. Por que que não batia? Porque estava desfocado no tempo. Nós, infelizmente, não havíamos percebido alguns detalhes, revemos e percebemos que o ano descrito no livro de Jubileu, no rodapé, nos comentários, estava correto. E, a partir dele, nós fomos fazer uma observação dentro do ano menos 4.096, dentro do ano menos 4.000, que é o ano Mundi,
E também observamos para tirar a prova dentro do menos 4.062. E vocês vão ficar impactados com o que nós encontramos aqui. Então, literalmente, nós colocamos essa abordagem dentro desse contexto. Como é que você vai observar isso aqui? Então, o ano 1 está aqui na contagem bíblica, que seria menos 4.062. Do ano gregoriano. Do ano gregoriano, da antes contagem juliano, né? decrescente. Que ele é menos, é negativo. Então, o esboço fica assim. A cada 7 anos, do primeiro para o sexto, o sétimo é um ano de Shemitah. É um ano de descanso. É um septênio. É a contagem final de um septênio, ou seja, uma contagem de 7 anos. Vai descansar a terra. Vai descansar Depois a terra. mais 6 anos de trabalho, mais um outro septênio ou um Shemitah. Então, mais 6 anos de trabalho, um Shemitah, 6 anos de trabalho, outro Shemitah, 6 anos de trabalho, um Shemitah, 6 anos de trabalho, septênio, ou Shemitah, que é a mesma coisa. Quando termina o 7, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí nós temos o ano jubileu, que seria após 49 dias sem pular nada, irmãos. Vocês vão ver aqui, nós vamos explicar em detalhes, sem pular dia algum, sem dia, como é que fala? Sem o dia nulo, neutro, anos. né? Sem o dia que não é contar. Tudo certinho. Não tem nada de pular dia, de falar esse dia, esse ano não Senão conta, não dá. Não. Nós vamos mostrar para vocês aqui que não dá. Então essa seria a contagem, tá? A era, né? Que seria a era de touro. E aqui vai. Aqui nós temos a queda de Adão. O ano da queda. Isso, que seria o ano 8, de acordo com o livro dos jubileus. Todo esse esboço que nós fizemos está completamente ligado, exato, à descrição do livro do jubileu. E agora 100% pautado. 100% pautada no livro do jubileu. Quando nós encontramos o erro do menos 4.096, que não batia a data do ano gregoriano apresentado por eles lá, nós percebemos o equívoco. Então nós fomos organizar, correr atrás. Mas como nós somos Caxias por aqui, nós queríamos comprovar dentro dos termos proféticos. Nós não buscamos nada aproximado. O que a gente queria era algo exato. 100%. 100% exato para não ter sombras de erro. E o Criador nos proporcionou isso e a gente conseguiu. Isso. Aí, como que nós fizemos isso? Nós pegamos o livro de Jubileus, você vai ver agora, né? Nós temos aqui a página 40 é o livro de Jubileus que veio da tradução de Qumran, que a gente está usando aqui. Então aqui você vai ver escrito assim: no 7º ano do 7º septênio, Abraão disse a Terá, seu pai. Taré, seu pai. Então aqui eu coloquei até a seta porque vem falando sobre o septênio em que foi dito isso. Então tem um comentário aqui, 151. E aqui no ano 151, no rodapé do livro de Jubileus, vem um ano gregoriano, que seria 1904. Então, quando nós percebemos que não estava batendo, nós fomos observar nos luzeiros e dentro também dos termos proféticos. E aí nós ajustamos o calendário, nós ajustamos a contagem. E ficou idêntico. Nós não ajustamos a passo a passo, porque não precisou. Ajustamos só de lá para cá e ficou tudo certinho. O ano que você disse que era gregoriano não é o ano do calendário do Criador. O 1904 é o ano do calendário crescente do Criador. É o calendário celestial. Tá? E aí nós ajustamos aqui, olha, 1904 dentro do calendário do Criador, ficou certinho aqui no canto, 1904, né, que seria o ano que Abraão falou com o pai dele a respeito dos ídolos, né, que corresponde a menos 2160. Do calendário decrescente, aí sim seria o calendário juliano / gregoriano. E aqui no caso seria um ano de septênio. Foi quando ele que ele descobriu a respeito dos ídolos e foi orientar o seu pai. Foi exatamente no ano de septênio. Exatamente. Aí nós temos aqui mais abaixo também, nós temos outra informação lá do ano 1953, crescente do calendário bíblico, né, que ocorreu qual acontecimento? Ocorreu aqui, ó, tá vendo aqui que tem 160, uma informação aqui. Essa é uma referência de número que tem ali, né, no comentário. No comentário. Então, esse ano aqui
ele teria que cair quando? No 7º ano do 6º septênio. Então, nós ajustamos no calendário. Então, precisamente... No 7º ano do 6º septênio. Ó, o 6º septênio termina aqui. Ele começa, isso, aqui seria o primeiro ano do 6º septênio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, 7º. Fim do 6º septênio, que seria... 1953. Como está exatamente aqui. O que ocorreu da outra vez que nós montamos o calendário? Como a data aqui era diferente, estava desfocado isso aqui, ó. Não estava batendo com os acontecimentos. Não, todos. É tudo, é. Não estava batendo com os acontecimentos. E aí, fazendo o ajuste, ficou idêntico, ficou ideal, ficou proporcional ao que era necessário. Aqui nós temos também outra informação a respeito eu repeti? 53? Não repeti, é outra aqui informação. Aí aqui, não é a mesma informação. Depois disso, nós queríamos saber se isso ia dar certo lá na frente. Como que isso ia ficar dentro do contexto escriturístico do termo profético. Então nós fomos... Essa aí foi a minha caçada ao tesouro. Apocalipse capítulo 12, versículo de 1 a 2 diz o que, Mariane? E foi visto um grande sinal dentro do céu. Dentro do céu. Uma mulher tendo sido vestida do sol, e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa louro de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E, tendo filho em seu ventre, grita, trabalhando e sofrendo dores para dar à luz. Exatamente. Este aqui, irmãos, aqui está o ano do nascimento do Cordeiro. E o sinal da Virgem. Quando nós começamos a observar os termos proféticos, e aí depois eu vou disponibilizar esse esboço que nós fizemos aqui para você vasculhar no seu Stellarium aí, você vai ver que todos os acontecimentos são septênios, os maiores, os proféticos, principalmente os de libertação. Porque um anúncio de libertação precisaria de acontecer no ano aceitável. Isso. E quando nós fizemos o menos 4.092, não aconteceu no ano 96, não aconteceu no ano aceitável. Não aconteceu. Quando nós observamos o menos 4.000, também não aconteceu no ano aceitável. Quando nós observamos os outros, Isaac Newton e tudo mais, não acontece no ano aceitável. O único que bate com o ano jubileu é esse menos 4.062, precisamente idêntico. Nesse ano nasce o Cordeiro. Fala, Maria, você tá ansiosa? Esse sinal de virgem foi no ano de 2023, né, do calendário secular. Exatamente, era um ano jubileu. Exatamente há 2 anos atrás que, né, a gente pode até adiantar aqui para vocês que foi um ano jubileu. 2023 foi um ano jubileu, tá? E exatamente nessa época, o próximo ali de iniciar o ano, eu fui tocada a pesquisar dentro do estelário este sinal de virgem. Então o que eu fiz? Eu peguei ali o ano 0 dentro do estelário e eu pesquisei anos para trás do ano 0, que seria anos negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, entendeu? Para trás. E eu pesquisei positivo. 1, 2, 3, mais ou menos aproximadamente 10 anos antes, 10 anos depois. E o único ano que eu encontrei o sinal de virgem foi exatamente no ano 4 da Era Comum, ou seja, ano 4 crescente. Então, antes do ano 4, como eles julgam aí, Cristo ter nascido no ano menos 4, ou no ano 1. O ano 1, e por aí vai, gente, não teve sinal no céu. E no livro de Apocalipse é bem claro a respeito deste sinal celestial. Então eu não posso simplesmente fechar os meus olhos, teologicamente, usar tampar meus ouvidos e falar assim, não, eu vou seguir o que os outros pregam porque é real, gente, sendo que o céu mostra outra coisa. Eu não estava lá na época para me poder olhar para o céu e ver esse sinal. Não, eu não estava. Principalmente porque esse sinal aí ocorreu de dia, tá? Você tá vendo o sol aqui nascendo? Isso aí foi de dia, gente, isso aí não foi de noite. Está no extremo leste. Isso. Então...
o Criador me orientou e eu descobri esse sinal de virgem e eu venho com Mariane ele... falou na época, né? Mariane falou, Rogério, tem alguma coisa no dia 4. Aí quando nós fizemos... Não, no ano 4. No ano 4. No ano 4 tem um sinal no ano 4. Esse sinal de virgem, ele se repete, tá? Ele vem se repetindo de acordo com o passar de alguns anos, porque ele se repetiu em vários anos depois. A gente vai até mostrar pra vocês aqui, ele se repetiu depois, numa data profética também, mais pra frente. E ele vem se repetindo. Porque os céus, eles são sempre em movimento e são ciclos após ciclos. Então acontece sim de repetir agrupamentos de planetas, que foi o caso que aconteceu aqui em Leão, porque a coroa que está sobre a cabeça de mulher é a constelação de Leão, agrupado com mais 3 planetas, porque a constelação de Leão ela possui 9 estrelas principais, e somando com 3 planetas coroa ali, de 12. forma uma coroa de 12 estrelas. Os planetas, no caso aqui, seriam Vênus, Saturno e Mercúrio. Ela está vestida de Sol. Vocês veem aí o Sol dentro da constelação de Virgem. Está aqui, ó, o Vênus, Saturno e Mercúrio. Mercúrio aqui embaixo. Alinhadinho, ó. Mercúrio Vênus, bem próximo à cabeça Saturno dela. e Mercúrio. Isso. O Sol vestindo a mulher. Exato, aqui do lado. A Lua está aos pés dela. Ela está aqui bem próxima à constelação de Libra, né? Era uma Lua crescente. E então, eu descobri esse sinal. E só agora, recentemente, que a gente descobriu que o ano de 2023 foi um ano de jubileu. E foi exatamente o ano que eu descobri esse sinal. E o ano 4 também, que foi o ano do nascimento do Cordeiro, também foi um ano jubileu. Certo, Rogério? Exato. Correto? E Mariane falava, tem alguma coisa? Eu falava, não, Mariane, mas é 4.090 e 4.096 que a gente tinha ido, mas não batia. E aí agora, quando nós jogamos dentro da data precisa do livro de Jubileus, que bateu, aí nós fomos conferir todas as outras profecias. E tudo bate, tudo perfeito. Então, existe aí na internet uma pregação dizendo que esse sinal de virgem aconteceu em 2017. Porque além do Sol estar aqui iluminando a mulher, que seria representada pela Virgem, parece que tinha um planeta aqui surgindo do ventre da mulher. Não sei se agora é Júpiter, se eu não me engano, que seria, no caso, a representação do filho. Mas, gente, quando João teve essa visão, eu não estou falando para vocês que o Messias nasceu no dia 6 de setembro do ano 4. Eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que a visão de João foi nessa data. O sinal foi dado aí. Isso, o sinal, a visão foi dada para ele, tá? Referente a essa data, não é que é nesse dia. Isso. E esse dia que ele teve essa visão foi no sábado. Foi no 7º dia da semana que ele teve a visão. Mas quando João teve a visão do Apocalipse, o Messias já tinha vindo. Ele já tinha passado pela terra. Ele já tinha voltado para o céu. Mas foi dado para ele sinais de acontecimentos que já tinham ocorrido e outros que iriam ocorrer brevemente. Você pega o livro de Apocalipse no início e fala, brevemente essas coisas iriam acontecer. Mas parte do que está escrito lá já tinha acontecido. Foi tipo uma recapitulação de acontecimentos que estavam ali frescos ainda, recente. Então ele teve essa visão da constelação de Virgem. Só que o Messias só foi nascer dias depois, porque ele nasce exatamente na época das festividades de Cabanas, que ocorre no 7º mês do calendário. A profecia está clara aqui, isso, né? A mulher... ela estava grávida, estava grávida, então ele nasce após isso. Depois disso daí aconteceu o equinócio, que essa data que ainda não tinha acontecido o equinócio de outono oriental. Então acontece ainda o equinócio dias depois, e após o equinócio, contando assim então, questão de 2 semanas depois, a gente tem o sinal do nascimento do Cordeiro dentro do ano 4, que foi um ano de jubileu. Aqui nós estamos mostrando, dentro do esboço que nós fizemos, ano 4068, que é o ano 4 aqui é o ano da contagem bíblica, crescente. Isso. O ano 4 do calendário gregoriano, que seria um ano de jubileu. Então o Cordeiro nasce na era de peixes. Iniciando a era de peixes. Ele nasce num ano de libertação. E nós vamos ler a profecia para você daqui um pouquinho. Tá, deixa eu explicar uma coisa aqui, porque quem
está vendo agora, que entrou agora no canal, está sendo o primeiro vídeo da vida aqui do canal Sobrevivência, talvez não vai entender nada disso, então deixa eu explicar. O que seria a Era de Peixes, tá? É que naquele ano, no ano do nascimento do Cordeiro, que seria o ano 4068, que seria o 83º jubileu da história, desde a criação do mundo até o momento do nascimento dele, o ano, então, ele inicia na Era de Peixes. Só que o Messias, ele não nasce na constelação de Peixes, porque a constelação de Peixes equivale ao mês 1 do calendário. Ele nasce no mês 7 daquele ano, desse ano de 4068, tá? Então ele nasce no mês 7. E no mês 7 estava marcando o signo de Libra. Então João teve a visão de Virgem, que estava marcando na época, dentro do calendário, o mês 6 da contagem. Virgem, o mês 6, e Libra seria, no caso, o mês 7. Puxa vida, a Mariane falou de um detalhe aqui que eu esqueci lá atrás, eu já volto aqui. É por isso que o nosso calendário aqui, por isso que nós procuramos no estelário o sinal de touro, entende? Tá no porque 4000 aqui, né? aqui aqui o isso. ano tinha que começar na constelação de touro. Nessa época aqui, o ano tinha que começar na constelação de touro. É por isso que eu não posso pôr nem para trás e nem para frente o início do ano. Tem que ser da era e o início do ano, porque tem que ser também com o touro. O primeiro dia em que alinha o sol no equinócio tem que ser em touro, lá na criação. Os anos se passaram, as eras se passaram, milênios touro, se touro, passaram. touro. Isso. Aí nós chegamos à era do quê? Nós chegamos à era de peixes, foi quando onde o calendário inicia o ano na constelação de peixes. Então, é tudo milimetricamente desenhado pelo Criador para o povo dele não se perder. Não se perder. E nós ainda estamos dentro da Era de Peixes. Exatamente. Já se passaram aí mais de 2 milênios e nós ainda se encontramos dentro da Era de Peixes. O Cordeiro inicia o ministério dele no ano 31, de 30 para 31. É um ano aceitável, é um Shemitah, é um ano de septênio, é um ano de libertação, é 4095 do ano do calendário do Criador. Depois ele é morto no ano 34, que é 4098, dentro da Era de Peixes, ainda dentro do 84º Jubileu. Porém, nós vemos os detalhes aqui. Mariane, vasculhando, encontrou no ano da morte dele 3 meteoros que nós vamos mostrar. 3 meteoros. 3, né, Mariane? Tem 4. Não é meteoros, não, são cometas. Cometas, isso. Na verdade, eu não sei se são vários, porque aqui são vários. Esses nomes grandes aqui, ó, entendeu? Eu não sei se é o mesmo, porque o nome está igual. Porém, tem umas letras aqui que estão... Tá aqui, ó, 73P, em cima tá N, embaixo tá AQ, aqui embaixo tá AG, o outro tá BR, o outro tá AS. Então eu não sei se são vários cometas que se apresentaram, ou se é um cometa só, mas aí o estelário, ele dá, tipo, posições diferenciadas dele no céu. De acordo com o movimento dele. E detalhe, esses só aparecem em anos proféticos. Nós vamos mostrar no próximo vídeo para você que esses, como é que fala, Mariana? Esses cometas aparecem em anos proféticos precisos. Nós vamos mostrar no próximo vídeo para você. Aqui tem um comentário histórico, tá? Lê pra gente, Mariane. O Messias foi batizado provavelmente entre os anos 28 e 30 do calendário gregoriano. Essa previsão baseia-se no contexto histórico no início do ministério de João Batista, que começou no 15º ano do reinado de Tibério César, o que corresponde aproximadamente a 28 e 29 depois de Cristo, conforme o Evangelho de Lucas 3, do verso 1 a 2. Como o batismo dele marcou o início do seu ministério público, ele teria ocorrido logo após esse período, quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. A idade dele aqui, historicamente, é essa, mas não é precisa da contagem bíblica. Dentro da contagem bíblica não é precisa. Portanto, o batismo é
dele é geralmente situada em torno de 28 a 30 depois de Cristo, com muitos estudiosos apontando especificamente para o ano 29 depois de Cristo, como uma data provável. Algumas fontes mencionam o ano 33 depois de Cristo, mas a maioria das evidências históricas e bíblicas indica o final dos anos 20 do século I. Então aqui é um comentário histórico, tá? E aqui nós temos informações sobre esse ano do batismo. Ela é uma informação precisa, porque você vai ver aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, você vai ver que o Cordeiro, logo após ser batizado, no capítulo 3, ele vai até o deserto. E lá ele fica por 40 dias. Em seguida, ele inicia o ministério. Lê pra gente 4, 18 e 19, Mariane. E o Espírito do Criador é sobre mim, pois quem me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar aqueles tendo sido quebrantados no coração, a pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e enviar liberdade àqueles tendo sido esmagados, a pregar o ano aceitável do Criador. Agora você, que está arrebanhando multidões aí na internet, você me escuta, eu quero que você receba esse vídeo. Você que prega teologia pagã, impura, é a oportunidade para você converter a sua mente. Presta atenção no termo bíblico. Essa é uma profecia anunciada por Isaías no capítulo 61. E você vai observar que ela tem que se cumprir no ano aceitável do Criador. E para se cumprir no ano aceitável do Criador, ela tem que bater profeticamente, tá? Então, o início do ministério dele ocorreu no ano aceitável do Criador. No Shemitah, no Septênio, o povo já estava deslocado, o povo já estava perdido, os pobres não tinham acesso à comida, os pobres não tinham acesso mais ao ano de Shemitah, era uma bagunça e ele veio anunciar. Então, quer pregar sobre profecia, quer pregar sobre termo profético, vai entender de marcação do tempo do Criador. Contagem do tempo celeste. E vai encaixar a profecia no tempo celeste, senão não fale abobrinha. Está aqui, nós estamos mostrando o termo profético habitualmente comprovado e cumprido no ano, tá aqui ó, no ano aceitável do Criador. Tá aqui tá Senhor, mas é do Criador. O início do cumprimento profético do Cordeiro. Aí nós temos aqui depois um outro acontecimento marcado pelos luzeiros no ano 70, que seria 4134. O que acontece nesse ano, Mariane? Tito invade Jerusalém. Na era de peixes ainda, como o Cordeiro havia anunciado em Mateus 24, verso 1. O que está escrito no 1 e 2 e 3, Mariane? E o Messias, havendo saído, retirava-se para longe do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Mas ele disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que de modo nenhum seja deixada aqui pedra sobre pedra, a qual de algum modo não será derrubada. E estando ele assentado sobre o monte das oliveiras, chegaram-se os seus discípulos à parte, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. Leia atentamente os pregadores da grande tribulação de uma vez por todas. Leia e pare de colocar abobrinha na internet. Se não entende de tempo, vai estudar. Porque eu sou leigo, minha esposa também. Muito a gente sério não tem isso. tanto recurso aqui. Não. E a gente consegue chegar pela sabedoria do Criador. Nós não merecemos, mas a gente consegue chegar, todo mundo consegue também. Aqui embaixo está, ó. Em verdade, verso 34. O que diz, Mariana? Eu não canso de dizer. Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então olha aqui o que está escrito daqui para cima e não deixa nenhum charlatão mais te enganar. Mas sobre isso, sobre essa destruição de Jerusalém, dentro do calendário profético, está o histórico comprovando. O que aconteceu em agosto, Mariane, de 70? Ocorreu um dos eventos mais marcantes da história judaica e romana, o cerco e a destruição de Jerusalém pelas tropas romanas comandadas por Tito, futuro imperador. No dia 30 de agosto, cerca de 70 mil soldados romanos ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém, pondo fim à resistência judaica na Primeira Guerra Judaico-Romana, que se iniciou em 66 d.C., devido às revoltas contra o domínio romano e o pagamento de tributos.
Durante o cerco, que durou vários meses, a cidade sofreu combates internos entre facções judaicas rivais, o que enfraqueceu ainda mais a defesa contra os romanos. No mês de Aviv, correspondente... Não é Aviv aqui, né? É outro mês. É porque eles tinham duas datas, né? A civil e a, vou colocar e a aqui, festiva. No mês correspondente ao final de agosto, os romanos romperam as defesas do Monte do Templo e incendiaram o segundo templo, um dos principais símbolos religiosos do povo judeu, evento que é lembrado anualmente no jejum. Aqui está talvez o mês. A destruição do templo e da cidade foi acompanhada de massacres, escravização e deportação da população sobrevivente. Segundo o historiador Flávio Joséfo, cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram durante o cerco e 97 mil foram capturadas e feitas prisioneiras. Muitos dos homens mais fortes foram transformados em gladiadores para lutar nas arenas romanas. A vitória romana foi celebrada em Roma com um grande triunfo e monumentos como o Arco de Tito foram erguidos para comemorar a conquista. Jerusalém ficou praticamente destruída, restando apenas algumas estruturas como as torres da cidadela Herodiana e o Muro das Lamentações, que é o vestígio mais emblemático do antigo templo. Portanto, em agosto do ano 70 d.C., a cidade de Jerusalém foi tomada pelos romanos e o segundo templo foi incendiado e destruído. E a revolta judaica foi esmagada, marcando um ponto decisivo da história da Judéia e do povo judeu. E aí, vamos lá, o que tinha nesse dia? O sinal, novamente, no céu, na Virgem, representando o povo do Criador, o mesmo sinal da Virgem no ano. Pode conferir aqui, ó, dia 28 dia do 8 do ano 70. Dia 28 de agosto do ano 70, novamente alinha-se os planetas na constelação de Leão, trazendo uma coroa perfeita sobre a cabeça da mulher. Ela está vestida de sol e com a lua crescente aos seus pés. Exatamente. Cerca de 2 dias antes, porque lá fala dia 30 de agosto, né, Rogério? Exato. Cerca de 2 dias antes, esse sinal aparece novamente. No céu, avisando o povo, mostrando os detalhes para quem estivesse atento. Olhe para o céu, né? Mas aí no caso foi de dia, né? Mas olhe para o céu. Porém, na verdade, o povo deveria ter mantido a orientação dada pelo Criador, né? Para observar os luzeiros e saber marcar o tempo. Isso, porém, assim, apesar de ter sido de dia, porque no caso aí estava mostrando Virgem se achegando, né? Aproximando, a constelação de Virgem aproximando no Sol, né, marcando o 6º mês do calendário. Posteriormente viria o 7º mês, que seria as festividades. Então, Tito, no caso, ele invade Jerusalém faltando poucos dias para as festividades do 7º mês, que eram sagradas, que eram dias, né, de sacralidades. Então, pouco antes disso, ele chega e acaba com tudo. Tito completa toda a sua jornada, nós já mostramos aqui em outros vídeos. Todas as vezes que Jerusalém foi completamente invadida e terminado o trabalho deles, dos invasores, seja lá em Tito, seja lá em Antíoco, foram nas festividades maiores ali do povo hebreu, né, ou judeu, que estavam menos desprovidos de segurança naqueles momentos. Nós vamos concluir já esse vídeo daqui mais um pouco. Nós vamos falar de detalhes proféticos anteriores e posteriores a Cristo. Vamos chegar agora no próximo vídeo, a 2023. Vamos falar sobre no próximo vídeo, tá? A gente já vai adiantar para você aqui, 2023 foi um ano de jubileu, certo? Agora 2029 próximo é outro Shemitah, nós vamos mostrar para você aqui na íntegra e vamos mostrar para você os acontecimentos do mundo nos anos jubileus, nos anos Shemitahs, tudo dentro do contexto escriturístico. Agora, eu quero deixar bem claro para você que é amante do calendário lunar, você nunca vai conseguir fazer um esboço desse
dentro dos luzeiros, certinho, com o livro de jubileus, com a orientação de Enoque, dentro do calendário lunar. E eu vou mostrar para você por quê. Fala pra gente, Mariana, separei um resumo aqui do que seria essa contagem lunar, por que não dá para ser feita? Como funciona a contagem no calendário lunar? O calendário lunar é baseado nos ciclos da Lua, especialmente nas suas fases: nova, crescente, cheia e minguante. Um mês lunar corresponde ao período entre duas luas novas consecutivas, com duração média de cerca de 29 dias e 12 horas, aproximadamente 29,5 dias. Contagem dos dias. Cada mês lunar começa com a lua nova e segue uma contagem progressiva nos dias até a próxima lua nova. Os meses lunares alternam entre 29 e 30 dias para se ajustarem à média de 29,5 dias. Em alguns calendários, como o islâmico, o início do mês é marcado pela primeira observação do crescente lunar após o pôr do sol. Os calendários antigos, como o romano, a contagem poderia ser progressiva, 1, 2, 3, até 29 e 30, ou até regressiva em relação às principais fases da lua. Exemplo prático. Se uma lua nova ocorre no dia 1, o dia 2 é o segundo dia do mês lunar, e assim por diante, até o dia 29 ou 30, quando uma nova lua nova marca o início do próximo mês. Resumo das fases principais em um mês lunar. Dia 1, lua nova, que seria o início do mês. Dia 7, quarto crescente. Dia 15, lua cheia. Dia 22, quarto minguante. Dia 29 e 30, lua nova. Fim e início de novo ciclo. Assim, a contagem do calendário lunar é feita a partir da observação das fases da lua, com meses que acompanham um ciclo natural do satélite, diferentemente do calendário solar que usamos no dia a dia. Você vai encontrar agora, nos dias em que nós estamos vivendo, uma galera aí falando a respeito dos últimos acontecimentos, né? Assumiu um Papa novo. O Papa está dentro do contexto escriturístico? Nunca. Primeiro que nós não vamos mencionar aqui detalhes geográficos, mas só uma palhinha para você perceber o quanto você está sendo enganado, você que está sendo dilubriado por esses profetas de plantão, que não são do Criador, mas só para arrebanhar multidões para lucrar com isso, que esse é o principal, sempre foi uma vida assim. Eles colocam uma profecia colocando como se os Estados Unidos estivessem ao norte de Israel. Como que os Estados Unidos estão ao norte de Israel? Não existe, tá? Esse pessoal ainda arrebanha multidões. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva nem de quem prega a respeito do calendário lunar. Eu sei que está equivocado, não dá o braço a torcer, segue cego guiando cego. Por que eu falo isso? Aqui está o esboço do calendário lunar. Coloca ele dentro da contagem de jubileus e da contagem de Shemitah, não vai bater. Já fizemos de trás para frente para trás, ponta cabeça, de todo jeito. Agora, se você for sincero, se você olhar para o céu e você for observar, você vai ver que isso aqui é um guia cego, completamente guiando cego. Outros cegos. Não. É doce, né? Tá diferente do mundo. Mas se você for sincero e se você quiser seguir a lua, a gente tá falando aqui de gente que vê. A Mariane faz a catalogação diária. Se você não fez, ainda faça. Se você conseguir me provar o contrário, a gente aceita, mas com observação. O que o Rogério tá tentando Só um dizer... minutinho. Não sem contar olhando para o céu. Contar, colocar no papel sem olhar para o céu, pegar as 4 fases da lua que não existe, tá? Se você olhar para o céu, você vai ver que não existe as 4 fases. Era isso que eu ia falar. É muito fácil. Agora, se você não quiser ir lá fora, pega o estelário. Agora, se você tem como olhar a céu aberto, faça a contagem. De abril para maio agora, nós temos isso aqui, ó. Tá? Captamos aqui para você, ó. Aconteceu a primeira lua nova numa segunda, depois ela começou a crescer, tá? Ela cresce aqui, ó, 13 dias, tá contado aqui os verdinhos. Contadinha. Depois nós temos um único dia de lua cheia. Que caiu também numa segunda-feira. E depois nós temos 14 dias dela minguando.
correto? Que seria a primeira fase da lua minguante até a quarto minguante, dizem. Quarto minguante. É o que eles falam. Quarto né? minguante. É o que eles falam. É o que a ciência diz. Mas as 4 fases, como eles pregam, ela não existe. Basta olhar para o céu. Qualquer leigo não precisa de nada. Qualquer leigo. A última fase da minguante também cai também numa segunda-feira. E aí tem uma parte, nós colocamos oculta aqui, porque não dá pra ver nada dela. Não dá pra ver nada. É o momento que ela está praticamente juntamente com o Sol no mesmo portão celestial, tá? Essa fase oculta da Lua. Na verdade, quando ela chega no último dia da fase minguante, ela já tem uma aproximação praticamente dentro do mesmo portão solar. O que seria esse portão solar? Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, os portões solares e lunares está descrito no livro de Enoque. E eles também, para quem tem familiaridade com os céus e sabe identificar o centro-leste, tem como ter uma noção do espaço desses portões celestiais. Já falamos em outros vídeos. Eles são vistos, não é visto, eles não são visíveis, mas dá para você ver a contagem de espaço dos luzeiros dentro desses portões, e a gente consegue ter uma percepção olhando ao centro-leste, tanto da parte da direita quanto da parte da esquerda, centro-leste ou centro-oeste também da mesma forma, tá? Então, quando a Lua ela está junto com o Sol no mesmo portão, que ela tem uma aproximação bem juntinha dele, ela fica sem luz. Oculta. É o dia de transição lunar. E esse dia caiu numa terça-feira. A próxima lua nova cai numa quarta. Ou seja, não se repetiu. Mas até aí tudo bem. Isso aqui é uma observação do estelário. Isso. Agora, eu joguei aqui, eu coloquei uma semana de 7 dias, é óbvio, né? Isso é básico, é da criação. Uhum. Eu coloquei a lua nova aqui, como todo observador da lua coloca como o primeiro sábado do mês. Não que seja o sábado gregoriano. Não. Isso aqui a gente colocou de acordo com o que é visto. Sem mimimi. Com o que eles veem. Não o que nós vemos. Eles veem. Não, essa parte aqui é o que nós vemos. Essa parte é o que nós vemos. Tá? Mas colocando da perspectiva deles. Com o que eles pensam ser. Então, a lua aqui, a lua nova, jogando isso aqui pra cá, da forma em que eles acham que são, nós colocamos a lua nova no sábado. Tudo bem, tá aqui. Vamos colocar no sábado. Aí discorre toda a crescente. A próxima tem uma outra lua crescente no outro sábado. No caso, esse sábado aqui seria o sábado lunar, de acordo com a contagem daqueles que seguem o calendário lunar. Nós simplesmente pegamos isso aqui, que ocorreu numa segunda-feira, e jogamos do calendário gregoriano, e jogamos aqui para o sábado. Para começar a contagem, mas para ser fiel. Sem mimimi. Para ser fiel, por favor, se você segue o calendário lunar e você nunca olhou para o céu e viu isso, é porque você não está querendo servir o Criador de verdade. Seguindo às cegas, sem comparar, sem verificar, porque é assim que ocorre lá no céu, ó, lua nova aqui, depois nós temos as 13 crescentes, cheia. Nós temos as 14 minguantes, a oculta. E aí, a próxima lua nova, ela vai interromper a contagem de 7 dias. De 7 dias semanais. E ela pula 2 dias depois. E aí, como que fica? Você vai ter que passar por cima do 4º mandamento bíblico. 6 dias trabalharás. Uai, como é que você vai trabalhar aqui? Você trabalhou quantos? Vamos contar? Vamos contar desde o último sábado. Se foi o último sábado aqui no Aminguante, um dia só e depois é outro sábado? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º pertence ao Criador. Se você usar a lua do jeito que você quiser, até bonitinho como tá aqui, ó, você não vai conseguir encaixar ela nos 7 anos contínuos para a contagem do ano de descanso, do 7º ano de descanso da terra, e nem do jubileu. Não dá para basear Shemitah e não dá para basear jubileu. Os judeus já sabiam disso. Por isso que eles tinham um calendário civil que guardava o sábado semanal
normal de 7 dias, contava o jubileu e o septênio, e eles usavam a lua para guardar as festividades descritas em Levíticos 23. Agora, os seguidores da lua atuais, eles pegaram tudo e incluíram no calendário lunar. Sim. Olha só, ainda vai ter, depois de tudo isso que a gente está mostrando, ainda vai ter gente que vai questionar isso no canal, que eu sei. Então vamos lá. Você, homem ou mulher que estiver assistindo isso aqui, que quer defender esse calendário lunar. Querido, querida, vou falar mais uma vez aqui, porque às vezes a gente tem que dar uma aula assim, como se estivesse dando aula para uma criança pequena, né? Tá. Ah, mas vocês colocaram aqui calendário gregoriano, domingo, segunda, gente, esquece isso aqui, tá? Talvez, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sétimo dia, que vocês falam que a cada mudança de lua é um sétimo dia, ok? Tá, então vamos lá. Uma lua nova aqui, sétimo dia, ou início de um mês, que para vocês a lua nova inicia o mês, tá? Então, o mouse some, tá aqui, lua nova. Então, a partir dessa lua nova, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de trabalho e eu tenho a próxima lua, que seria a lua crescente, no caso já seria a quarto crescente. Até aí tá bem, né? Que seria 7 dias depois, ó, o mouse some, 7 dias depois. Então vamos contar aqui mais 6 dias de trabalho, depois da viraçãozinha da lua aqui, que seria o sétimo dia para vocês descansarem, tá? Que seria o sábado lunar. Então eu conto de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho a lua cheia, mais um sábado lunar. Aí tá tranquilo. Tá até aqui tudo legal. Então vamos aqui contar mais 7 dias, que aí depois da cheia, a lua cheia dura só um dia, tá, gente? Se tem alguém pregando que lua cheia dura 2, 3 dias, isso aí é pregação do demônio. É um dia só. Tá? Só lua cheia é só um dia. Depois que passa daquele dia de 100% cheia, ela já começa a minguar com pouca porcentagem, ela começa a diminuir. E depois da lua cheia, eu conto então mais 6 dias de trabalho, eu tenho a quarto minguante, também no sétimo dia, tá? De lua, sétimo dia de lua. Saindo da quarto minguante, eu conto mais 7 dias e eu tenho o último dia da lua minguante. Aí que caiu também no sétimo dia, que para vocês teria que ser um sábado, mas eles não contam isso aqui como sábado, Rogério. Porque eles esperam desse último dia da lua minguante, eles esperam chegar essa lua nova aqui. Então, desse sétimo dia, eles contam mais 9 dias. Não, mas 6 dias trabalhará. Mas a escritura fala 6 dias de trabalho. Então, esse último dia da lua minguante aqui deveria ser um sábado para vocês. Deveria ser. Já que vocês querem defender essa contagem, esse dia aqui dessa lua deveria ser um sábado para vocês. Ser justo, mas aí vocês esperam chegar à fase oculta da lua, que vocês falam que é um dia. Como é que eu falei aquela hora, Rogério, que me disseram? Que é um intervalo. Que é um intervalo de um mês para o outro, porque no caso aqui já seria um final de um mês. Então vocês tiram isso aqui como um intervalo. Vocês anulam esse dia da lua oculta, então é um dia que não tem importância, não tem contagem, não tem nada, e não vem falar pra mim que tem contagem não, porque vocês falam que é um dia anulado. Então é um dia perdido, é um dia vago. E vocês esperam chegar na próxima lua nova, no sinalzinho da lua ao poente ali, no primeiro risquinho da lua, para começar a contar o mês de novo, e essa, no caso, ficou 6 dias de trabalho aqui, flutuante, um sétimo dia aqui, lunar, flutuante sem existir, mais outro flutuante sem existir, para começar de novo na próxima lua nova, para começar de novo uma contagem de lua de ciclo de 7 em 7, para vocês começarem a contar o mês e a semana. Gente, isso aqui não é bíblico e nunca foi. 6 dias de trabalho e descansa. 6 dias de trabalho e descansa. É por isso que a lua nunca foi ordenada pelo Criador dentro da lei dele para que servisse de sinal para contagem de mês e nem de dias e nem de semana. Porque os luzeiros foram feitos para marcar, sim, mas de acordo com o livro dos Jubileus, o Criador ele apontou o luzeiro solar para fazer a contagem do mês, dos anos, dos septênios, dos jubileus, de todas as festividades e dos anos completos. E não somos nós que estamos dizendo, de início até final de era. Não somos nós que estamos dizendo. O que a gente faz aqui no canal?
Sol e as estrelas. O pessoal diz aí que segue o livro de Enoque. Mentira. Mentira. Que se ler o livro de Enoque inteiro, vai ver que a lua não encaixa para marcar. É porque pega, Rogério, uma tradução que já está modificada. Etíope, isso. Ah, mas eu usei o livro de Jubileus. Mentira. Se você usar o livro de Jubileu, é múltiplo de 7. Para achar o septênio, para achar o ano jubileu, para achar a semana e para achar a festividade, inclusive, a festividade. Encaixa aí, você guardador da lua, a festividade de primícias, para mim ver. Encaixa, não dá. Agora, se você for fazer continha maquiando a lua, aí dá. Agora, se você for colocar a lua na ponta do lápis, e é assim que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós usamos os jubileus. Nós usamos exatamente como está dentro da escritura o múltiplo de 7. Porque, a matemática do Criador, ela é precisa. Você tem que contar dia após dia, mês após mês. Você não tem que anular dia nenhum dentro de uma contagem. E não caia nessa. Por mais que seja doce, mas o camarada chama o criador de tal, é doce a pregação dele, agora Roma vai ser dirigida pelos Estados Unidos. Nada, pura palhaçada. Pessoal não sabe nem para onde está ventando, não sabe contar o tempo, não sabe analisar a profecia e nem o termo profético. Então, vai estudar, vai colocar a prova sem acreditar. Coloca a prova, é o que nós temos feito aqui. A gente pega todas as estruturas que estão disponíveis e colocamos à prova. Eu espero que você tenha compreendido. Antes de você finalizar, eu vou voltar aqui. Atrapalhei. Eu vou voltar naquele esboço da Virgem para me fazer um comentário. Já lá pro final do ano 70, se eu não me engano. Isso, ano 70. Ano 70. Isso, ano 70. É porque o Rogério tinha feito um comentário a respeito de olhar para o céu para entender os sinais. Olha só. Hoje nós temos acesso a esses sinais proféticos porque nós temos o estelário. Então a gente consegue retroceder, a gente consegue ver anos, avançar e a gente consegue ter uma noção do tempo por causa desse aplicativo. Inclusive ver coisas que nós esquecemos de ver o ano passado, o ano retrasado. Você pode voltar aqui que ele mostra. Ele mostra, tá? Mas o povo antigo não tinha acesso a essa tecnologia que hoje nós temos. Pelo menos até hoje eu nunca ouvi dizer que teriam, tá? Então, assim, esse sinal de Virgem que ele vem se repetindo a cada passar de tempo, ele aconteceu de dia. Só que quem faz observação da contagem das estrelas do zodíaco em especial, a observação celeste, quando anoitece e que as estrelas são visíveis, porque elas são os governantes noturnos, a Lua nunca foi governante noturno porque ela não aparece 100% à noite o tempo todo. Já mostramos no Nós já vídeo, falamos isso em outros sobre a vídeos, tá? tradução lá de Gênesis 4. Isso. A Gênesis Lua não governa à 1:14. noite. A Lua aparece tanto de noite quanto de dia. Ela só tem um dia de governo à noite, que é quando ela tá cheia. O resto do mês lunar, ela não possui governo de noite. Ela fica porcentagens de tempo à noite e porcentagens de tempo de dia, tá? Então, quem governa à noite, segundo as escrituras, os luzeiros que governam à noite são as estrelas. Então, quem olha para o céu à noite também precisa anotar, entender em que época está vivendo. Ou seja, a constelação zodiacal, ela também marca um mês. Ela marca a era e marca o mês. Quando Virgem se posiciona juntamente com o Sol de dia, quando anoitece por volta das 18 horas ali, a constelação que está surgindo ao leste, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Não lembramos de separar. Podemos pôr no próximo. Mas a constelação que está em destaque ao leste, ao anoitecer, é a constelação de Peixes. Tá? Então, se eu olho o céu noturno nessa época aqui, do 6º mês do calendário para o 7º, eu vou ver a constelação de Peixes em destaque no céu noturno ao leste. Então, se eu estou vendo Peixes aparecendo
à noite, ao leste, eu sei que Virgem vai estar oposto. com o Sol, isso, ao amanhecer. Bem Ok? lembrado, perfeito. Então, tudo é muito bem organizado. Então, às vezes, é lógico, o Sol é o governante diurno e não tem nenhuma outro luzeiro que está acima da luz do Sol. Então, não tem como ver outro luzeiro de dia a não ser o Sol. Mas, à noite também, ela dá os seus sinais. Então, se tem um zodíaco aparecendo à noite, eu conto ali de 6 para 7 zodíacos para trás e eu tenho um luzeiro que está aparecendo também no outro extremo. É um mapa né? perfeito, completo. É perfeito. Então não tem desculpas para dizer assim, eu não entendo, eu não sei, eu não consigo ver, não. As estrelas, elas são visíveis. E esse zodíaco que nós apresentamos aqui, né, nós não temos ainda aqui para mostrar para vocês, né, mas já foi compartilhado comigo, alguns irmãos, né, já compartilharam comigo, e é exatamente o zodíaco que, no caso, os hebreus utilizavam antigamente. Não tem diferença desse zodíaco de hoje. É o mesmo zodíaco. No caso, existem vários povos que usam o mesmo direcionamento, com nomes, com o modelo de desenho de constelação, seria o mesmo zodíaco. Diferente ali talvez dos índios, né? Dos chineses, talvez, né? Mas se tratando ali da parte do Oriente, ali, se tratando de Israel, gregos, né? E boa parte desse povo ali seria exatamente essa forma zodiacal. Do jeito que nós estamos falando aqui, constelação de Virgem, de Peixe, de Touro, de Áries, enfim. No próximo vídeo nós vamos trazer para você em primeira mão os acontecimentos mais próximos de nós, dentro dos jubileus e dentro dos septênios. Não perca, estamos precisamente em 6087. 6087. É o ano, gente. 2023 foi o ano jubileu. 2029 será um Shemitah. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Se inscreva no nosso canal, divulga essa ideia. Você tem divulgado tanta porcaria por aí de cara que não sabe nem o que está falando, divulga o nosso trabalho. Nós não queremos, nós não ganhamos nada. O meu canal não é monetizado, entendeu? Isso aqui é para os meus filhos herdarem de artigo para eles. Isso aqui é a herança deles. Eu tô deixando aqui para eles esse patrimônio. Falei para eles hoje, tudo que tem não chega aos pés do que nós estamos deixando para vocês em conhecimento. Divulgue essa ideia, espero que tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço. Um grande abraço, até o próximo vídeo, Criador abençoe.